Aqui estamos de volta com o nosso Farol Tricolor, depois de um resultado muito bom, 5-0 diante do Jacobina. Ainda perdeu um pênalti com o Everaldo, perdeu outras chances, meteu uma na trave com o Luciano Juba. A diferença brutal entre o time do Bahia, o elenco do Bahia e o Jacobina, um time muito fraco, hein, Diego? Com certeza, mas é aquele negócio, né? Pega um time muito inferior, tem que fazer o que o Bahia fez. Ganhar, vencendo com sobras, fazendo Isso. saldo, que nem é tão relevante assim, mas no campeonato mais disputado é que é, né? Essa questão de critério de desempate, mas mesmo assim, fez o que tinha que fazer. Pegou uma equipe frágil, fez o seu papel, alguns pontos positivos que dá pra gente destacar, pouca coisa negativa, até porque a exigência foi muito pequena, mas vamos tocar Isso. nossa vinheta, como de praxe, para a gente Vamos. iniciar os trabalhos para falar desse Bahia 5, Jacobina 0. Vamos lá. Bora que é importante. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, como de costume, pedir aos nossos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Hoje foi um dia de 30 mil pessoas quase na Arena Fonte Nova para curtir uma apresentação convincente do Bahia, mas como a gente já falou nesse pequeno momento inicial aí, é um adversário muito frágil, né? Um adversário que, inclusive, só tinha um ponto no campeonato, continuou com um ponto apenas no campeonato. E o Bahia fez o dele. 5-0, com tranquilidade, com folga, sem riscos. E é o que tem que fazer, como eu falei, nesse tipo de jogo, com esse tipo de adversário, pai. Claro, claro, uma diferença brutal, uma diferença enorme. Não dá para comparar. E olha que o Bahia, mesmo fazendo estreias de jogadores importantes como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, ainda assim deixou de contar com dois jogadores importantíssimos, Tassiano e Biel, por problemas de saúde, problemas físicos, coisas assim, não puderam estar nesse jogo. Mas o time sobrou na partida, sobrou 5-0 com todo respeito. Ainda foi um placar pequeno pela folga que o Bahia apresentou. O que trouxe de animador foi um rápido entrosamento entre as suas peças mais importantes. Em destaque também a atuação de Gilberto, o melhor do jogo. Mas Concordo. ainda assim, Everton Ribeiro, pertinho disso aí. O Jean Lucas, muito bem. O Caio Alexandre, muito bem. Sem dúvida nenhuma, uma grande contratação. O que o Bahia não acerta em contratação de jogador de defesa, está acertando muito do meio campo para frente, Diego. Pois é. E essa é uma realidade que a gente vem destacando já há muito tempo, né? E É, que, principalmente, foi pouco reforçado o setor da defesa até agora no ano. Teve essa mudança meio que peça por peça de Vitor Hugo por Victor Cuesta, que já chegou, já foi anunciado, já deu entrevista, mas ainda não estreou. Mas a defesa do Bahia é muito semelhante à do ano passado. E aí, a gente falando da escalação, que já está compartilhada contigo e com os amigos e amigas tricolores, vamos aqui, a vamos gente aqui. já teve de imediato uma surpresa na escalação, que foi uma escalação de um time sem um lateral esquerdo de ofício e nem Luciano Juba jogando na posição como acabou jogando no ano passado, e assim foi escalado naquele primeiro amistoso contra a equipe do Blackburn Rovers lá na preparação que o Bahia teve na pré-temporada na Inglaterra. O time veio assim, veio com Marcos Felipe, ficou até difícil escalar, mas eu vou colocar Rezende como lateral esquerdo, que foi a pessoa que É mais isso, ocupou aquele setor, né? Então isso. seria Marcos Felipe, Gilberto, Canives, David Duarte, Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Rafael Ratão e Everaldo. Desse time aí, a gente percebeu que assim o time não teve, o Rogério não teve muito, vamos dizer assim, muito medo de escalar jogadores recém-chegados, né, chegados nessa temporada. Ele escalou de imediato Jean Lucas, de imediato Caio Alexandre, de imediato Everton Ribeiro, que já com a braceleta de capitão, né, com a braçadeira de capitão, e ele
está assim. Essa primeira impressão foi positiva, né, dele. Sim. Mas quem é? Você já fez alguns destaques, pai, mas fazendo aquela leitura individual, né? Vamos falar nome por nome para você dizer o que achou. Primeiro já esse esquema um pouco diferente que foi a surpresa de Rogério Ceni. Mas assim, vamos falar nome a nome do Bahia. O Bahia que teve Marcos Felipe pouquíssimo exigido, né? Não tem nem muito o que falar, nada exigido, para ser mais Esse, preciso. assisti o jogo de perto, apenas isso. Esse Assisti o jogo de camarote. perto. Tivesse com o celular ou com o tablet, com o notebook ali, ele podia estar trabalhando, trocando ideias com os amigos dele, ex-colegas de time, essa coisa toda, porque assistiu o jogo. Mas siga, Pois é, aí vamos para Gilberto, concordo com você, o melhor em campo, o melhor em campo. impressionante, né? Indo e voltando, assim, um papel mais ofensivo, até pela fragilidade do adversário. Ele jogou muito solto, jogando muitas vezes quase como um meia-direita, um ponta-direita e produzindo. Produzindo, o Isso. primeiro gol saiu em cruzamento dele, terceiro gol saiu diretamente da assistência dele, né? O gol de Everaldo. E assim, e o Bahia teve nele uma fonte de boas jogadas e de segurança pelo lado direito do campo sempre, do início ao fim do jogo. Perfeito. Se deslocou bem, trocou passes, fez a diagonal. Para mim, como ele dizia aqui em off, repito para o nosso público querido que acompanha o nosso trabalho, Gilberto repetiu que a gente conhecia dele em outros tempos, do futebol do Rio, notadamente, do Botafogo, aquela coisa toda, mas para mim o melhor mesmo. Vamos seguir. Pois é, na lateral esquerda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas quem ocupou mais o setor da lateral esquerda foi Rezende, que fez o primeiro gol, né? Um gol que ele chegou bem no ataque, no cruzamento de Sim, Gilberto, ninguém aproveitou, ele chegou batendo de primeira muito bem, excelente chute. muito E no bom. resto do jogo deu aquela, vamos dizer assim, aquela consistência que a gente já está É, acostumado, ganhando divididas importantes, sem retomando a dúvida. bola ali no meio de campo, na É esquerda, verdade. É e verdade. fazendo o time ter praticamente toda a posse de bola do jogo. O Bahia terminou o jogo com mais de 70% da posse de bola. Então foi um domínio realmente absoluto do jogo e Rezende teve participação nessa consistência que ele costuma dar, além de ter feito o primeiro gol, um belo gol no chute de fora da área. Perfeito, perfeito. Compôs bem a defesa numa missão que algumas vezes ele já se apresentou assim no Bahia, mesmo antes de Rogério Ceni e, claro, também fazendo algumas vezes como terceiro zagueiro, quando aparecia daquele lado esquerdo o Jean Lucas, que algumas jogadas também, em algumas jogadas, também mostrou destaque como lateral esquerdo, que não é a posição dele. Mas ele ocupou aquele espaço, ocupou a meia esquerda, chegou ao ataque algumas vezes, tentando cruzamentos. Mas exatamente isso. Muito bem também, Falando de Rezende. Rezende, para a gente aproveitar, deixa o primeiro gol do Bahia aos 9 minutos do primeiro tempo, né? Jogada, Everton Ribeiro passou para Gilberto no lado direito, ele fez o cruzamento, tentaram aproveitar Ratan e Everaldo, a bola passou e Rezende pegou de primeira. E o Bahia estava meio esquisito naquele início, ainda no processo de adaptação, mas a partir daquele gol realmente passou a ter um controle mais efetivo do jogo. Da zaga a gente tem alguma coisa a dizer, a não ser que Canives fez o gol de cabeça, escanteio, o quarto gol do Bahia foi um gol de cabeça de Canives, em cruzamento, escanteio cobrado por Cauli. Não, não, eu achei também a zaga pouco exigida, Muito. andou dando uma bobeirazinha rápida contra um time fraco, de ataque fraco, mas eu diria também que a zaga não foi muito exigida e não comprometeu efetivamente durante a partida. O David Duarte também tem essa mesma avaliação. Teve um lance que ele já saiu estourando ali, que não precisava na defesa. Foi. Deu uma zagueirada ali, nada padrão City. Não, não Naquele tinha caso ali, dava para sair jogando tranquilo. não tinha nada para fazer aquilo. Ali aqui naquele, como eu digo, aquele tipo de jogada e diante da predominância do time na partida, ele podia fazer a coisa simples, jogar a bola para o meio de campo. É Não precisava verdade. daquela bicuda, como a gente falava aqui em futebol da Bahia. Mas tudo bem, siga. Tudo. Ali já estava 5-0, inclusive, já foi no segundo Pois, tempo, mas foi uma jogada esquisita, também me chamou a atenção. estranhíssima, estranhíssima. E aí vamos com essa dupla de estreantes, que é Jean Lucas e Caio Alexandre. Eu vou fazer dois destaques. O primeiro é Jean Lucas fazendo aquilo que se chama de box to box, né, de área a área. A gente até na live com o Pedro ele falou, usou essa expressão para falar de Jean Lucas.
tanto o Jean Lucas quanto o Caio Alexandre, que foram jogadores que mostraram muita competência na transição, né? Ajudaram na marcação e saíram com qualidade, qualidade que a gente já sabia que eles têm. Caio Alexandre com assistência direta para o segundo gol, belo gol de Everton Ribeiro, e Jean Lucas fez o quinto gol do Bahia, num cruzamento. O Thiago, que tinha acabado de entrar, pegou de primeira também um golaço, uma cacetada de primeira no segundo tempo. Os dois muito bem no jogo, tomando conta do meio de campo, como já falamos, contra um adversário muito frágil, mas fazendo o papel deles, fazendo o jogo Claro, circular, se apresentando o tempo todo. Uma é atuação muito verdade. consistente dos dois, na minha opinião, pai. Perfeito. Isso bem complementado com o próprio Everton Ribeiro e com o próprio Cauli, significando que o Bahia tem um, um processo de subida e descida. No caso, descida e subida. Descida na defesa, subida no meio de campo, que é um luxo, um meio de campo, com Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, é um luxo. É um meio campo de Olha muita que algumas qualidade, é vezes verdade. isso é bem diferenciado. E no ataque é bem isso: descida, subida e descida na defesa. Dizendo melhor, defesa, É. descida, subida no meio de campo e descida um pouco no ataque. Pois Mas é. vamos por nomes. Pois é, aí vamos com Everton Ribeiro, que merece um capítulo à parte por toda a expectativa Claro, gerada em torno do seu nome. E uma atuação muito boa de Everton Ribeiro também, muito tocando muito boa. bem a bola, aparecendo muito no jogo. Inclusive, num dos momentos mais tensos da defesa do Bahia, ele correu o campo todo e deu um combate ali, que eu acho que não deveria nem ser ele a fazer. Eu fico até com Eu medo que ele também fizesse acho. uma falta ou um pênalti, mas ele conseguiu desarmar com limpeza o adversário e o Bahia não sofreu maiores riscos, mas no ataque, a qualidade que a gente conhece e aquele gol, aquela matada, um ótimo lançamento de Caio Alexandre, mas aquela matada e aquela finalização rápida não é para qualquer um, Não. demonstrando aquela qualidade que a gente já conhece e espera por aqui, pai. E o que me agrada, acima de tudo, em Everton Ribeiro é o profissionalismo. O jogador do quilate técnico dele, do lastro, do, do conhecimento e do currículo que tem do futebol. Ele podia olhar um jogo como esse, não estou aí não, eu vou dar dois passinhos aqui, dar dois toques laterais, não, como você bem disse, ele estava correndo de ponta a ponta, foi no ataque, quando o jogo ainda estava meio embolado, porque o Bahia começou meio embolado, notadamente Cauli embolando, sem se posicionar bem, como que diz assim, deixa eu ver onde é que eu fico, e Everton já sabia onde é que ia ficar. Isso. Teve esse lance também da partida. Mas o que me agrada em jogador profissional, como o caso do Everton Ribeiro, é essa responsabilidade. Não é, estou aqui, vamos ver o que é que faz. Não, vou fazer, estou encarando. O pênalti mesmo que Everaldo perdeu, ele estava ali para bater. Por qualquer coisa se conversou, vai lá e bate Eu acho Everaldo. que é uma estratégia que o pessoal É um tem chato. usado de colocar um outro jogador para ele sofrer aquela pressão, aquele assédio, e É, depois o batedor vem para chegar tranquilo. Não funcionou que a Everaldo perdeu o pênalti, mas foi uma defesa também de mérito do goleiro. A bola foi bem no canto, podia ser um pouco mais forte, mas o goleiro também tem méritos na defesa. Boa defesa do também. goleirão. Estou com você. Bem no canto, fraca, rasteira e para um goleiro alto. Sim, Sem tirar o mérito do goleiro, os méritos são do goleiro mesmo. sim. Mas um goleiro alto, a experiência em futebol, um goleiro alto ali, você espera até quando puder, porque ele vai cair. E você caindo, você muda de lado. Uma É, bola começa que ele bateu fraco, o goleiro foi absolutamente bem, porque às vezes o goleiro vai numa bola dessa, que é rasteira, que é fraco, que vai no canto, ele fica um pouquinho antes, ele cai com a mãozinha um pouquinho antes e a bola entra. Mas mérito pro goleiro, você está certo. é verdade. Ah, Cauli é um jogador que eu acho que merece também um capítulo nessa nossa fala inicial aqui, que é do fala inicial não, né? A gente já está concluindo aqui a avaliação dos jogadores, mas né? Cauli, ele também, eu concordo que ele ficou um pouco embolado, ele estava mais avançado do que Everton, um pouco mais do lado esquerdo do campo, mas ele ficou um pouquinho sem encontrar o seu espaço ideal para jogo, para dar aquele passe final, para fazer a finalização no primeiro tempo. No segundo tempo, notadamente após a saída de Everton, eu acho que ele encontrou mais esse espaço, fez algumas jogadas interessantes ali com Iago, com Foi. Ratão, naquela parte final do jogo. É um jogador que a gente conhece a qualidade e, é bom se destacar, bateu o escanteio para o gol de Canives. Perfeito, perfeito. Jogador de qualidade, sem dúvida alguma.
aquele joguinho não, aquele jogão que ele faz, aquela jogada importante, aquele catadinho que ele faz ali, a altura da meia-lua é mortífero. É E quando ele impressionante. esteve solto, ele tentou 2 vezes É e algumas impressionante. jogadas foram Parece que a boas. bola fica escondida, os caras vão em cima dele, ele Gruda, vai saindo, saindo, é gruda no pé, gruda no impressionante. pé, gruda no pé. Quem Gruda no sempre pé. fez muito isso no futebol foi jogador baixinho. Ele não tem uma estatura média É. e mesmo assim ele consegue ter esse tipo de habilidade. Muito Parece que interessante. vão tomar dele. Isso me lembrou, não É, estou querendo comparar antes que digam, mas me lembrou uma história de Alex, né? Alex Cabeção, que ele estava no jogo da seleção brasileira, ele com Emerson contra a França, e aí ele disse que recebeu uma bola no meio, foram os três em cima de Zidane, e Zidane de repente saiu com a bola do outro lado. Aí ele disse que olhou para Emerson e falou: ele saiu por onde? Aí ele esquece que é Zidane, vai atrás dele aí. Ele sempre dá um jeito de sair. Cauli é um pouco isso, recebe a marcação que você fala, ele vai perder a bola. E não perde, é é. impressionante. E em espaços de campo que normalmente são congestionados. Sim, Quando você procura um espaço de campo na ponta ou na outra, uma lateral ou em outra, não desmerecendo. O bom jogador joga em qualquer espaço de campo. sim. Mas é mais folgado no meio de campo, algumas vezes tem mais folga, mas aquela altura da meia-lua é difícil um time que não tem ali o cabeça de área, dois Isso. zagueiros, ou alguém que chega de ataque recuado, e ele sai catando um, dois, e realmente é uma jogada importante que ele faz. No ataque tivemos Rafael Ratão, para mim o pior em campo, Sem dúvida. lutando, tentando, participando, É buscando, verdade. né? É Mas verdade. muito no gerúndio e pouco na efetividade. Perdeu um É, gol muito, uma chance muito clara no primeiro tempo e não perfeito. estava no mesmo compasso do resto do time que realmente jogou bem, né? Ofensivamente, assim, especialmente da parte ofensiva, mas ficou até o fim do jogo, ainda tentou, ainda criou alguma coisa ali, mas sem dúvida abaixo desses outros jogadores que a gente citou. E perder um gol quando ainda estava 1-0. Quer dizer, se é um Isso. jogo mais difícil, aquilo ali complica. Poderia O outro fazer foi a Everaldo. diferença. Perdeu um pênalti, mas fez um gol de artilheiro. De cruzamento Everaldo de também Júnior. eu diria que assim, brigou bastante, né? Tentou participar do jogo, buscou o jogo, foi lá, bateu o pênalti, ele não tinha perdido nenhum pênalti até agora no Bahia. Perdeu esse, vale dizer, quando podia perder, É, então não é. foi um pênalti daquele que o cara perde e o pessoal, e todo mundo se desespera com a situação. Mas Um fez pênalti outro gol de decisivo. cabeça, um grande cruzamento de Gilberto, caprichado mesmo, e ele cabeceou no contrapé do goleiro com firmeza e conseguiu fazer o gol. Então, queira ou não queira, fez o seu, né? Então tem É. sempre um destaque para um atacante. Eu tô aqui só com os jogadores que entraram no segundo tempo. Eu gostei muito Só um de Luciano minutinho, Juba. só um minutinho, É, Diego. Só um diga. minutinho. Eu dou sempre um desconto para Everaldo, porque ele batalha no jogo, ele faz gols. E há algum tempo eu falo sobre isso. Talvez o Bahia não tenha um esquema tão bom para Everaldo. Como eu já tinha dito aqui no nosso Farol Tricolor, já tinha conversado com você em off, já disse para o nosso público, Everaldo é para jogar ali onde ele estava hoje. Aquele cruzamento de Gilberto é a posição que Everaldo está. Se ele sai da meia-lua para trás, não adianta. Não é o jogo de Everaldo. O jogo de Everaldo é aquele, como se chamava antigamente em futebol, o tanque. Ele fica ali, aquele cara que tem um certo porte físico, tem noção, você vê que o cruzamento ele aproveita magistralmente, como um bom artilheiro. Agora, tem falhas incríveis, perdeu o pênalti, mas aí não vamos puxar que eu perder um pênalti. Tenho amigos nossos que torcem para o Bahia que não aguentam Everaldo em campo. Qualquer coisinha manda uma mensagem, ó, Everaldo aí, ó, não sei o quê. Mas sem Everaldo seria quem? Ratão, com todo respeito. Para mim Tô tem que com... contratar outro. Volto a dizer que tem que eu contratar outro para tô... Everaldo ser opção de elenco. Enquanto não contrata, é Everaldo ali. Ratão, você disse bem, é lutador. É verdade que ele batalha, mas eu conheço vários lutadores de boxe, eu gosto de boxe. É o único esporte de luta que eu gosto, é o boxe. Eu vejo alguns caras lutando, daqui a pouco pau no queixo, cai nocaute, sai nocauteado. Então, lutar é válido, faz parte do esporte, faz parte da vida, mas vamos lutar e ganhar. Lutar e ser nocauteado, lutar e perder todas as lutas, aí fica difícil. Pois é, Vá, entraram no jogo, só para falar das vá. substituições que foram Isso, feitas. sim. Entraram primeiro três jogadores ao mesmo tempo: Ademir saiu Everaldo, Iago Felipe saiu Everton Ribeiro e Sidney entrou no lugar de Caio Alexandre. E depois ainda entraram Luciano Juba no lugar de Jean Lucas
e Diego Rosa no lugar de Rezende. Eu destacaria Luciano Juba, que entrou dando aquele caráter mais agudo no lado esquerdo do É, Bahia. Né? Quase foi, faz um golaço, cortou, chutou foi, de direita, um pecado, ela bateu na trave. Iago Felipe foi. entrou bem também, deu passe para o quinto gol. E Ademir, eu também achei que entrou muito bem, buscando as jogadas, cheio de espaço também. Era o jogo que dá muito certo com o Ademir, né? Ele entrou com o É, time já cansado, com muito espaço, e aí fez um salseiro danado, deu drible em um, drible em outro, passou, tabelou bem com o Gilberto, fez assim uma atuação destacada, fazendo a fumacinha, que é inclusive o motivo do apelido dele. Então Ademir também entrou bem. O menino Sidney participou pouco da jogada, sentia ainda ele um pouco verde, talvez o nervosismo, né? Mas é totalmente normal, um garoto de 17 anos. E Diego Rosa também pouco se destacou, mas eu acho que essa entrada de Diego Rosa é mais uma simbologia de Rogério Ceni para dar uma força para é, ele, em razão é. de todo aquele acontecido, né, e tudo, mas para mim continua sendo um jogador assim no máximo para completar elenco. Tudo de bom para ele em questão de saúde mental, sem sombra de dúvidas, mas Claro, todo o continuo apoio. achando que tecnicamente é um jogador que no máximo para completar elenco o Bahia precisa e tem outras soluções e outras opções melhores para o elenco que ele, pai. Concordo plenamente, concordo plenamente. Acho que ele até se soltou mais no jogo, deu 2 chutes. Ele é chegado a chutar pro gol. Vamos ver a hora que ele acerta. O dia fez uma, fez de pênalti. Mas É. ele é chegado a chutar. Às Quem vezes era ele tem um assim também era companheiro Marconi. Você lembra de Marconi? Jogador demais. da base do Bahia. Marconi, de vez em quando, Meio ele campo. Era meio chutava, campo também. a bola ia ali para a floresta ali de Pituaçu, mas ele chutava. É. Então, o Diego Rosa, todo apoio para ele, momento difícil, todo apoio, sem dúvida nenhuma, é um jovem, mostra disposição, tem que ter eu acho que o Diego Rosa tem que ter um pouco melhor posicionamento na partida, no jogo. Ele com um pouco melhor, porque ele tem altura, é um cara forte, então ele seria mais assim, um segundo homem de marcação no meio de campo e fazendo o trivial. Mas vamos torcer para ele, vamos ver o que, é que ele apresenta ainda para a gente. Pois É é, isso. é isso. Próximo jogo do Bahia, Bahia contra o Bahia de Feira, o Xará lá de Feira de Santana, no próximo sábado, dia 27, às 16 horas. E a gente vai com certeza falar sobre esse jogo, falar mais repercussões, mais contratações. Não sei se virão nos próximos dias, mas estaremos atentos para sempre trazer as notícias para você, amigo e amiga tricolor que acompanha o nosso Farol. Mais uma vez, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. É isso aí. Bahia pegou um time frágil, fez o que tinha que fazer e sai com esse 5-0 na estreia, como a gente falou, a estreia mesmo do Bahia, já que Claro, nos tudo primeiros isso. jogos o Bahia jogou com um time alternativo, o time principal fez a sua parte e conseguiu esse 5-0. Vamos torcer para também manter o ritmo e vencer o Bahia de Feira no sábado. Até o próximo vídeo, galera. Bora, Bahia! Bora Bahia, mas só um minutinho com observação. Há Joga muito duro. tempo, nesses tempos recentes, eu não vejo uma partida com tão poucos minutos de acréscimo. O segundo tempo, o juiz acabou antes dos 45. É verdade. Não teve razão para ser mais do que isso. Mas quero fazer essa louvação, porque é estranhíssimo, não tem nada de crítica à arbitragem. Eu concordo que não teve isso. Mas 45 minutos, ele acabou com 44 e um pouco mais. Para que isso? Tanta pressa? Porque ia ter outro jogo. Teve um monte de substituição também. Mas é isso aí. Vamos lá, bora Bahia, até o próximo vídeo, galera.